Por isso que é importante a gente medir a glicemia. Muitos profissionais de educação física ignoram isso. Dão aula para pessoa com diabetes, não mede a glicemia, quer dizer, você está perdendo uma tremenda oportunidade de mostrar para ele o quanto o exercício físico contribui no tratamento do indivíduo. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino você, que é profissional de educação física, a adaptar o exercício ao diabetes e apresentar o resultado positivo já na primeira aula. Nosso aluno lá com diabetes chega para treinar e ele está com uma glicemia um pouco mais baixa. E aí o que acontece? Normalmente, para tentar diminuir, né, a velocidade da diminuição na concentração de glicose no sangue, ou mesmo, se possível, aumentar, porque esse é um desafio que a gente tem como profissional de educação física, que apesar de termos conhecimento que fazendo o exercício com uma intensidade maior, você consegue fazer com que essa liberação de hormônios contrarreguladores, imediatamente aí a adrenalina e o glucagon, vão contribuir bastante para aumentar a concentração de glicose no sangue. Só que, muitas vezes, o nosso aluno com diabetes, ele não tem aí um grau de condicionamento físico adequado que permita a gente aplicar nele um tipo de exercício que tenha uma intensidade mais alta. Ou mesmo os fatores de risco cardiovascular que ele tem impedem da gente fazer um exercício com uma intensidade muito alta para aquele indivíduo. E aí como é que você faz? Você obrigatoriamente tem que, muitas vezes, suplementar aí com carboidrato, caso a glicemia esteja um pouco mais baixa. Ou então, hoje mesmo aconteceu isso aí comigo, foi até engraçado que eu fiz a postagem, né? Que por um acaso eu fui começar a fazer exercício, estava lá com 147 de glicemia. Falei, bom, 147 eu vou fazer um treino onde a glicemia ela não baixe tão rapidamente. Mas por incrível que pareça, mesmo sem consumir carboidrato, sem nada, o que aconteceu? Milagrosamente, no final do treino, a glicemia se manteve exatamente em 147 miligramas por decilitro. Então isso pode acontecer. E por que isso acontece? Isso é algo que são reações fisiológicas que a gente tem, e a gente tem que lembrar, como profissional de educação física, que o exercício físico ele é muito sensível ao tratamento medicamentoso que o nosso aluno com diabetes faz e também ao tipo de alimentação que ele tem. Então, muitas vezes, o que acontece? Você, na hora que vai lá fazer exercício, a gente mede a glicemia antes de começar o exercício, sem dúvida, é importantíssimo fazer isso, para saber que tipo de estratégia a gente vai usar naquele dia, que modo que eu vou aplicar o exercício que esse indivíduo está fazendo. Eu vou aplicar de uma maneira que eu vou diminuir rapidamente a glicose dele, porque está numa concentração, a glicemia dele está um pouco mais alta, ou ela está um pouco mais baixa, eu tenho que trabalhar de uma maneira que diminua mais vagarosamente. Ou mesmo aí tentar aumentar essa glicemia. Então, nessa situação, é importante a gente medir a glicemia, que vai ser aquele valor referencial, só que a gente sabe que o exercício ele vai sofrer diretamente o impacto da alimentação que a pessoa fez e também do medicamento que ela utiliza. Se utiliza insulina, saber o tempo de ação dessa insulina, naquele momento que está começando a fazer o exercício. Se ele toma um medicamento antidiabético oral, que tipo de medicamento que é? Qual que é o sítio de ação? Aonde está agindo esse medicamento? Quanto tempo faz que ele tomou? Esse medicamento já está ativo? Já está em grande quantidade ou ainda está chegando no sistema? Porque muitas vezes o que acontece? Você pega o indivíduo, coloca ele lá para treinar, chega para treinar lá com 150, 160 de glicemia, que é uma glicemia, né, tranquila para a gente poder treinar aí. Pega esse indivíduo e faz lá um treino moderado com ele, no final do treino está com 200 e alguma coisa. E aí quer dizer, poxa, daí você fala, pô, aonde eu errei? Porque eu peguei esse indivíduo, fiz o exercício da maneira que é recomendado para poder baixar a glicemia. Como é que ele me faz uma hiperglicemia, né, durante o treinamento? Então, nem sempre essas situações do aumento na glicemia, ela vai estar relacionada exatamente com o efeito rebote ocasionado por uma situação de hipoglicemia. Então, isso a gente tem que ficar atento. O indivíduo veio para treinar. Lembra, como profissional de educação física, que perguntar para o indivíduo se ele tomou medicamento, se ele tomou, você como profissional de educação física, você tem que ter avaliado essa pessoa, você tem que, na anamnese, saber que tipo de medicamento que ele toma, onde esse medicamento está agindo, quanto tempo esse medicamento começa a agir, né, depois que ele toma, porque é a mesma coisa, insulina, muitas vezes o profissional de educação física fica bastante preocupado com isso, a própria pessoa com diabetes muitas vezes fica, né, quem usa insulina
como parte do tratamento, fala, usa insulina, o risco de hipoglicemia é maior. Sim, ele é, desde que a insulina esteja ativa. A gente tem que lembrar que a insulina que ela é aplicada, ela demora um tempo para começar a fazer efeito. Então precisa, a gente como profissional de educação física, entender isso. Quer dizer, que tipo de insulina que foi aplicada, a que horas foi aplicada, a que momento, em que horas que o indivíduo está vindo fazer exercício. A que horas que ele está vindo fazer exercício. Quanto tempo faz que essa insulina foi aplicada. Ela tem um tipo de insulina que tem pico de ação, ou é uma insulina que ela tende a ficar num efeito platô. Tudo isso vai impactar na resposta glicêmica do nosso aluno com diabetes. Então, é importantíssimo a gente entender essa relação do medicamento e da alimentação que ele fez, se ele comeu carboidrato, que tipo de carboidrato que ele comeu, né, para a gente saber se naquela glicemia que eu medi ali daquele momento, que o glicosímetro, a medida que ele dá, ela é transversal. Você tem o valor da glicemia, mas você não sabe se ela está subindo ou está descendo. Então, essas referências que a gente tem, poxa, o medicamento que ele usa está fazendo efeito? Tá, então a tendência natural qual é? A glicemia diminuir. Desse valor que eu medi agora no início da aula, ela tender a diminuir. Ele comeu algum alimento carboidrato? Comeu. Então o alimento carboidrato certamente vai fazer a glicemia aumentar. Então tudo isso precisa ser verificado quando o indivíduo chega ali, no momento que a gente mede a glicemia antes de começar a treinar. Isso é extremamente importante a gente ter como referência essa questão relacionada ao nosso aluno com diabetes. Evitar ao máximo que ele faça episódio de hipoglicemia. Primeiro, para evitar essa hiperglicemia, esse efeito rebote que acontece normalmente na compensação, aí, sem a gente conseguir monitorar o quanto de glicose vai ser liberado pelo fígado. Esse é o único problema? Não, mas é um problema que impacta bastante a nossa atuação profissional. Porque normalmente o que acontece? Por que eu falei que te distancia, né, da possibilidade de você apresentar resultado na primeira aula? Então o que a gente quer na primeira aula? Que esse indivíduo com diabetes ele venha treinar com a gente e você já na primeira aula você consiga fazer com que a glicemia dele diminua. Isso é o mais importante. Por isso que é importante a gente medir a glicemia. Muitos profissionais de educação física ignoram isso. Dão aula para pessoa com diabetes, não mede a glicemia. Quer dizer, você está perdendo uma tremenda oportunidade de mostrar para ele o quanto o exercício físico contribui no tratamento do indivíduo. Então é muito legal isso. É uma maneira de você ganhar créditos. Mede a glicemia antes, mede no final. Mostra para ele o quanto diminuiu a sua glicemia. E ele vai ficar assim, surpreso. Porque a gente sabe que comparando o exercício, quanto a gente consegue diminuir a glicemia com o exercício e quanto a gente consegue diminuir a glicemia, né, aplicando lá a insulina, tem que esperar 1 hora, 2, às vezes se for insulina de ação rápida, até que haja realmente uma diminuição acentuada na glicemia. Se é na alimentação, tem que esperar aí umas 2 horas mais ou menos para ter um efeito. Agora, com o exercício, muitas vezes 50 minutos, 1 hora de exercício, você baixa pra caramba a glicemia. E isso é ponto para você. Então é importante essa questão, a gente não perder essa oportunidade. E por que essa questão da hipoglicemia ela é importante também? Primeiro, porque geralmente fazendo hipo, a tendência natural é fazer uma hiper depois. Dá para controlar isso aí. Isso aí eu explico no método Doro de prescrição do exercício no diabetes. Isso aí a gente tem aprofundado todos esses recursos que a gente utiliza para evitar que o nosso aluno faça aí episódios de hiperglicemia depois, mesmo ele fazendo hipoglicemia durante lá a aula. Agora, qual é o outro problema que a gente tem com a hipoglicemia? De primeiro momento, foi o que eu falei, quem tem hipoglicemia se sente muito mal. Aí ele consome alguma coisa de carboidrato lá, aquela situação ela melhora. Mas o indivíduo não fica 100%. Ele se sente meio estranho, às vezes meio sonolento, fica meio devagar. Ele demora um período para ficar normal. Demora, às vezes, algumas horas para isso acontecer. E por que isso acontece? Porque toda vez que acontece um episódio de hipoglicemia no nosso sistema, automaticamente o sistema nervoso ele acaba sendo afetado. Ele busca, claro, tentar regular essa situação. Mas qual é o impacto disso aí no nosso sistema? Impacto cardiocirculatório. Os vasos vão tender a ficar mais comprimidos. O coração, ele começa a sobrecarga cardíaca, ela aumenta. A liberação de fatores inflamatórios também aumenta. E o que é pior, a parte de formação plaquetária também fica alterada. Então a gente tem uma série de alterações sistêmicas que vão perdurar depois que o nosso aluno com diabetes fez ali episódio de hipoglicemia.
E a gente sabe que por exercício ser naturalmente hipoglicemiante, a gente tem, como profissional de educação física, controlar essas variáveis para evitar que esse indivíduo faça hipoglicemia, tanto durante o exercício como no pós-exercício. Porque muitas vezes isso acontece, principalmente quando o indivíduo ele não está fazendo exercício como parte do tratamento e começa a fazer o exercício como parte do tratamento. E aí o que acontece com esse indivíduo? Ele acaba, muitas vezes, tendo que fazer um ajuste no tratamento medicamentoso. E quando se usa insulina, certamente tem que fazer um ajuste aí nas dosagens da insulina. Isso aí é fatal acontecer, porque a prescrição do medicamento, a prescrição da insulina como parte do tratamento de quem tem diabetes, ela é feita não considerando o exercício físico inicialmente. Primeiro, ela é feita para fazer com que esse indivíduo permaneça a maior parte do tempo aí com a glicemia dele no alvo. Então, quer dizer, acima de 70 mg por decilitro, abaixo de 180. Depois, se ele começa a fazer o exercício como parte do tratamento, aí tem que fazer um ajuste nas dosagens do medicamento e, muitas vezes, também na parte da insulina com relação ao exercício. E lembre-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes.